Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da EBD. Neste momento vamos trabalhar com os irmãos a lição de número 3 da revista de adolescentes, e revista essa que é intitulada Professor 4, né? Já estamos aí com a revista número 4, e cujo tema do trimestre é Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. A lição que acabamos de iniciar no quarto trimestre de 2024. Os irmãos tiveram aí duas aulas abençoadas, lição de número 1 e lição de número 2. Na lição 1, Vivendo como Filhos de Deus, e na lição 2, Compreendendo o que é amor próprio. E naquele momento, os irmãos puderam trabalhar com os vossos adolescentes a ideia da autoestima, tá? Então, buscando aí uma situação mais específica para que os vossos alunos, os vossos adolescentes pudessem olhar para si próprios, né? E muito do que nós trabalhamos foi dentro do amar ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Na aula de hoje, na aula que os irmãos vão ministrar no próximo domingo, ou dependendo das circunstâncias, tem escola dominical que vai fazer a aula na sexta, tem escola dominical que vai fazer a aula no sábado, mas por padrão é no próximo domingo. E aí temos o cuidando-se por inteiro. Aqui é interessante, né? Cuidando por inteiro, aí alguém falando cuidar por inteiro é da cabeça aos pés. Bom, essa é a primeira parte, né? Porque é cuidar do corpo, mas nós somos seres tricotômicos, formados por alma, corpo e espírito, e é fundamental que nós nos cuidemos. Justamente no texto que a gente tem como mensagem, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que te ouvem, né? Nova tradução da linguagem de hoje, mas é um versículo que gosto muito, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 16, porque aqueles que nos ouvem terão a possibilidade de serem salvos, com a palavra da salvação, serem salvos pela graça, mas também quando nós estivermos falando alguma outra coisa que servir para benefício dessa pessoa, se ele nos der ouvido e ficar atento às informações, poderão também ser beneficiados, que é o termo utilizado, salvar. Tá? Então, inclusive, nessa aula eu recomendo aos irmãos que, se vocês estiverem na congregação algum especialista, como um psicopedagogo, psicólogo, algum irmão que seja médico, psiquiatra, que seja psicanalista, que tenha aí conhecimento com o estudo da psique, faz um convite para ele trazer uma palavra aí na sua sala, tá bom? Não perde essa oportunidade de trabalhar essa lição e deixar que um profissional da saúde trabalhe aí especificamente, tenha seus exemplos para trazer, trabalhe com mais profundidade. Se você não tem essa pessoa, também não tem problema, certamente Deus te dará graça para trabalhar essa situação que bate a porta aí dos nossos adolescentes, bate a porta dos vossos alunos, né? Que é ansiedade, depressão, automutilação, são situações difíceis, e cada lar vem passando pelos bombardeios da vida, né? Inclusive alguns dos nossos adolescentes com pensamentos suicidas. Então nós tivemos aí um Setembro Amarelo, que muitas escolas trabalharam, outras não trabalharam, mas que pensamentos suicidas, a valorização à vida, né, deve ser pauta para a gente comentar o ano todo, tá bom? Então vamos lá. Na nossa lição, temos aqui cuidando-se por inteiro. E aí a leitura bíblica são duas. A primeira, Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24, onde vai trazer a chamada para a salvação, para a santificação, E na terceira carta de João, ou a gente chama de epístola,
versículo 2, né? Até porque não tem capítulo, é só divisão de versículos. E aí, esse versículo 2, ele traz uma petição, né, a Deus, porque deseja a saúde do amado Gaio. Então, diz o apóstolo João aqui: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Bom, então, por quê? Porque tem muita gente que aparentemente está bem. Tem muita gente que aparentemente, né, fisicamente, você olha para o rosto, está sorrindo, está corado, está tudo, mas por dentro está só Jesus na causa. Né? Inclusive nossos adolescentes. Tive a oportunidade, tanto no ano passado como este ano ainda, trazer algumas palavras para vocês, professores de adolescentes, e que, como eu sou professor de jovens e adultos e gestor escolar, tive a oportunidade de estar à frente de uma escola e que muitos adolescentes tiveram necessidade de acompanhamento psicológico. Depois do fator pandemia, muitos adolescentes vieram para a escola trazendo muitas situações e muitos com crise de pânico, inclusive muitos evangélicos, que alguns pais não queriam aceitar, outros aceitaram e tive que buscar a ajuda do município para auxiliar nessa situação. Então a gente precisou de um psicólogo para que trabalhasse com muitos alunos para poder pelo menos ouvir. E aí onde vai trabalhar o professor da escola bíblica dominical. Você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser psicopedagogo, você não precisa ser psiquiatra, você não precisa ser profissional da saúde para ouvir. Para ouvir. Nós precisamos ouvir mais os nossos alunos. Ouvir. Quando o nosso aluno bota para fora, ele alivia muito a pressão interna. Você não vai resolver, não é você que resolve. Se o médico dos médicos não resolver, são especialistas que vão, mas você já ajudou ouvindo. E o melhor, poderá ajudar buscando o auxílio de alguém especializado para isso, tá bom? Então a lição de hoje vem trazer esse alerta aí para nós professores, para os nossos adolescentes, tá? Cuidando-se por inteiro, não só do corpo, mas também da alma e do espírito. Que é justamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo o quê? Vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o que vos chama, o qual também o fará. Então, o texto aqui posto para que os irmãos possam refletir. É claro que vão fazer isso durante a semana, com a leitura bíblica diária, o devocional, e entrar, então, na lição propriamente dita, que tem 3 objetivos. O primeiro é refletir sobre o cuidado com a saúde, então é interessante, e aí você pode aproveitar na aula anterior, falando sobre esse amar ao próximo e amar a si mesmo, sobre a autoestima, você pode trazer aqui cartazes sobre o cuidado com a saúde. Cuidado com a saúde. Coisas simples que muitos adolescentes desprezam, como dormir bem. Muitos adolescentes atrapalham-se porque dormem tarde, os pais não têm controle do que estão vendo aí na internet, no celular, e aí não tem hora para dormir. Quando é de manhã não tem força para acordar para ir para a escola. Isso eu posso dizer com propriedade no assunto, viu? Porque muitos dos meus alunos na escola regular, eu tive que chamar os pais a atenção porque estavam chegando atrasados e justamente era motivo programações de celular, de televisão, internet, principalmente os jogos online, que eles iam para a madrugada e não tinham mais energia durante o dia para estudar.
Né? Então, são atitudes simples, né? Mas que nós precisamos refletir. Então, o primeiro objetivo, refletir sobre o cuidado com a saúde. Então, se a gente não dorme bem, vai atrapalhar muita coisa pela frente. Então, já começa por aí, né? Não dormir bem. E quando acorda, aí vem desde a alimentação, aquilo que vai fazer. Tá? Eu peguei um dia desse, um médico trazendo uma explanação sobre como acordar o pâncreas. É interessante, né? Que aí ele trazia o seguinte, tem muita gente que aproveita aí o café da manhã, que é a refeição principal, e acorda o pâncreas já com bombas de açúcares, em vez de começar com as proteínas. Então parece coisa simples, eu não estou trazendo aqui exposição nutricional para vocês, mas vocês quando forem refletir sobre o cuidado com a saúde, até a alimentação também precisa ser tocado nisso. Então como é que os nossos adolescentes estão se alimentando? Os lanches escolares, os lanches na congregação. Eu participei de uma formação, e vou citar nome, com a irmã Thelma Bueno, né, da nossa CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e numa formação para o infanto juvenil, ela fez questão de dizer, na hora do lanche das crianças, nem invente de colocar esses sucos de garrafa, faça um suco natural. Então, assim, a preocupação da nossa professora também deve ser a preocupação de nós que somos reprodutores aí dessas lições, tá bom? Então, por favor, a gente precisa refletir aí nessas questões de saúde. Agora, se o adolescente vai seguir as suas orientações, se na casa dele os pais vão seguir as recomendações, aí é outra coisa. Mas cabe a nós fazermos o nosso papel, tá bom? 2, compreender o que são doenças emocionais. Aqui vocês vão precisar de ter alguém dentro do conhecimento para trabalhar as doenças emocionais. Mas se você não tem esse conhecimento vasto, amplo, de um profissional, como um psicólogo, você pode trabalhar aquilo que tem na lição, buscar algumas outras informações, buscar alguns vídeos complementares, mas não deixar de abordar, porque é necessário que a gente tenha esse momento para ser abordado. Terceiro e último objetivo, entender que Deus cura qualquer enfermidade. Deus cura, mas cabe a nós aí compreendermos que Ele cura na vontade dEle. Tá? E cabe a nós desejarmos essa cura. Tá? Lembro de um episódio, não está aqui para a gente explorar isso, mas Jesus pergunta para alguém, queres? Eles, mas não tem ninguém que leve, não tem ninguém que... Eu já estou aqui. Então, tem muita gente que começa a colocar os defeitos, as barreiras à frente daquilo que o Senhor Jesus nos propõe. Tá? Queres ser curado? Queres ficar são? Tá? Então, é necessário que o nosso adolescente entenda também. Aqueles que estiverem passando por determinados problemas, que Jesus, Ele cura. Primeiro tópico da lição, me permitam mais alguns minutinhos, o tempo já não permite tanta coisa, mas o primeiro tópico da lição fala do autocuidado. Então, é necessário que nós nos cuidemos. Como na lição passada foi falado um pouquinho sobre esse excesso que alguns adolescentes têm com esse autocuidado, aí tem um autocuidado com a beleza, então passa 1 hora lá no espelho se maquiando, ajeitando, colocando algumas coisinhas no cabelo, então um tempo enorme, um autocuidado excessivo, né? Para uma coisa, mas não tem autocuidado para outras, né? Então, basicamente, é um autocuidado apenas no estereótipo, mas não no interior. É necessário que cuidemos também no interior. Lembrando o título da lição, que é esse cuidando-se por inteiro, por dentro, por fora, corpo, alma e espírito, tá bom? Ó, lembra disso, hein? Cuidando-se por dentro, por fora, corpo, alma e espírito. E aqui a gente vem. Dentro aí do ponto de partida, a gente já pega esse primeiro tópico. O que a gente tem no ponto de partida? O que o nosso comentário sugere? Trabalhar justamente essas situações. Ó. Ansiedade, depressão, amargura, prática de mutilação e até mesmo suicídio.
males que a sociedade, essa nova geração, ela vem enfrentando e vem enfrentando com muita força, tá bom? Digo isso, mais uma vez, de experiência própria, lidando com vários adolescentes, com muitas situações. Deus fez o homem completo, corpo, alma e espírito. Então vocês vão trabalhar aí a tricotomia e a necessidade de cuidar disso. Depois, o segundo parágrafo fala sobre as emoções humanas precisam de cuidado. E a Bíblia fala sobre isso e aí aborda e amplia. Segundo tópico, o cuidado com a saúde física e emocional. Física, palpável, corpo. Emocional, eita, aí, olha, agora a mente. Você, professor, pode não estar vendo, mas as próprias doenças que a psique, doenças psicossomáticas, elas vão trazer alguns sintomas. Né? Então você pode perceber aí. Eu tive a oportunidade de perceber uma aluna que estava se mutilando quando, num determinado dia que ela foi conversar com a gestão escolar, comigo, né, com a gestão completa, ela levantou a blusa. E aí, alguns cortes, né, ainda nem tinham sido cicatrizados. E aí, depois que a gente terminou, então eu tive que conversar especificamente sobre isso e entender que por trás daquilo estava um problema familiar. E vários de nossos adolescentes estão enfrentando problemas familiares, e alguns por divórcio, outros por crises financeiras, e outros. Né? Então tem muita situação. Né? Desde adolescentes que estão enfrentando problemas com a homossexualidade, a mídia enchendo a sua cabeça, a escola trazendo essas informações que vão deturpando a sã doutrina, e aí acaba criando certos dilemas, e eles entram em paranoia. É necessário que nós, professores, estejamos aí para ouvir, e é claro, à luz da Bíblia, trazer os diversos aconselhamentos. Tá? Segundo parágrafo do tópico 2, o comentarista traz, o corpo manifesta alguns sinais quando há sobrecarga emocional. Não tem para onde. Né? Alguns adolescentes que lidam com crianças, já lidam com os adolescentes, que canta, que prega, e outros que têm muitas tarefas, é líder lá na escola, é líder, e aí acaba se sobrecarregando. E isso também afeta. Mas ajustando uma coisa a outra, regulariza rapidinho. Mas tem outros que os problemas emocionais são muito mais sérios. E aí, essa sobrecarga precisa ser aliviada. Só lembrando que o próprio Senhor Jesus fez questão de dizer: aqueles que estiverem sobrecarregados, vinde a mim. Terceiro tópico da lição: o cuidado do Senhor é completo. E aqui, meus queridos professores, vocês vão concluir essa lição mostrando o cuidado de Deus. Não é? Se der para cantar uma canção, vocês cantem, aproveitem. Né? Tem uma canção que eu gosto muito. Eu não sei cantar, mas vocês podem explorar bastante. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo cuidado. E aí sai cantando com eles, pede uma oportunidade ao dirigente da escola para que eles possam cantar, para que eles possam, nesse momento, trazer aí essa mensagem de Deus cuidando de cada um dos seus. Né? E você traz aí os textos que eles possam ler. Né? O nosso comentarista, no terceiro tópico, que é curtíssimo, é um tópico de fechamento, é curtíssimo, mas num tópico curto ele traz aí 5 referências. Salmo 73, verso 1, né? No Salmo 73 é o Salmo de Asaf, né? Então, versículo 28, a parte A, gosto muito e dou nos dias de aniversário, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Olha, cita isso, né? Trabalhando Marcos 8, 2, 3 e a sequência aqui colocada. Trabalhando também João, capítulo 11, verso 43, 44.
Lucas, capítulo 18, verso 38. E, por fim, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, é interessante, nesse momento, trabalhar essas situações que fazem parte, não eram para fazer, mas fazem parte do dia a dia nas nossas congregações e, pasmem, entre os nossos adolescentes. Que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente na escola bíblica dominical. Eu sou o evangelista Gastone, superintendente interino das nossas EBDs aqui na IEDALP, como a DALP, e desejo que Deus te encha e traga uma palavra de refrigério para os nossos adolescentes. Deus abençoe, até a próxima pré-aula em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.